Meus irmãos, o texto de Abacuque, capítulo 3, pequeno acidente só doeu o coração do dono, né? Isso. Abacuque, capítulo de número 3, diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra no decorrer dos anos, Senhor, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia, diz Abacuque. Vamos orar mais uma vez. Pai, ajuda-nos a compreender a tua palavra, ensina-nos para que o que nós ouvimos do Senhor esta noite conduza a nossa vida de tal forma que ela não somente atenda ao Senhor e agrade ao Senhor, mas que ela também traga às nossas vidas a alegria, a felicidade, a paz que nós buscamos. Esteja assim conosco, nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, era uma terça-feira à noite, dia 20 de janeiro, aproximadamente já vai fazer 32 anos. A minha esposa, então, na época, deu entrada no hospital. Estava no seu 8º mês de gestação, uma estação gemelar. Não passara bem a tarde e, como não localizamos a sua médica, a sua ginecologista, tivemos que buscar um outro médico conhecido da família que a atendeu imediatamente. Indicou que ela estava entrando em trabalho de parto e que precisaria fazer a cesariana. Não seria possível o parto normal, até porque eram gêmeas, né, as meninas. Por volta de 8 horas da noite aproximadamente, as meninas nasceram. E por volta das 10, alguma coisa assim, foi feita aquela primeira tentativa de amamentação, que é apenas tentativa, mas era o início, e ela ainda deu o peito às suas filhas naquela ocasião. Durante a noite e a madrugada, o seu quadro de saúde piorou sensivelmente, e saindo quase que da anestesia, ela passou da anestesia para um estado de semi-inconsciência. Naquela madrugada ainda foi levada para a UTI. E o que se seguiu aí foram dias que, na minha impressão, demoraram séculos. Um dia após o outro na UTI, com uma falência de órgãos que se acentuava, uma após outra. Falência renal, hepática e assim sucessivamente. Na quinta-feira, ao final da tarde, veio o diagnóstico. Segundo um médico que foi vê-la para poder exatamente, foi chamado pela equipe médica para fazer o exame, ele diagnosticou com esteatose hepática, também conhecida como fio amarelo da gravidez. A notícia que ele nos deu é que lá nos Estados Unidos, de onde ele acabara de chegar, de cada 8 mulheres, de cada 10 mulheres que eram acometidas por esse mal, apenas 2 sobreviviam. O fígado simplesmente para de funcionar. Por quê? Não há causas que identifiquem, mas simplesmente a mulher, após a luz, tem uma paralisia hepática. O fígado simplesmente não funciona. Exatamente nesse conjunto foram tomadas todas as medidas possíveis. A única expectativa é que ele voltasse a funcionar, e para isso, aquela famosa alimentação parenteral e etc., que são medidas necessárias para manter o organismo funcionando, já que o fígado é um órgão vital. Me lembro que ocorreu isso durante a semana. No domingo, a notícia foi dada nas igrejas, e na igreja onde eu, na verdade, era seminarista ainda. E foi digamos assim, uma avalanche de visitas, não a ela que estava na UTI,
Mas a mim, que estava na porta do hospital, buscando, claro, as pessoas explicações e orando, pessoas da igreja, presbíteros, amigos, e foi um movimento muito grande de pessoas naquele domingo pela manhã. No início da tarde, ainda muitas pessoas aguardavam no hospital por causa de notícias, e eu já angustiado com aquela situação e o estado dela degenerando e, na verdade, agravando-se cada vez mais, a hemodiálise sendo já feita. Então eu saí, em frente ao hospital havia uma praça, e eu resolvi orar, que era a única coisa que eu podia fazer, e resolvi orar sozinho, porque queria de fato ter a minha conversa com Deus. E me lembro perfeitamente bem que na oração eu disse a Ele: eu sei que a Tua vontade é soberana e irá prevalecer, mas eu sei que o Senhor também nos ensina, ou me ensinou, a pedir, e então eu vou dizer ao Senhor agora o que eu quero. Isso demorou alguns momentos. Um aluno meu, que era da escola pública, ficou ao meu lado, perguntou se eu queria conversar sobre alguma coisa. Eu disse a ele que não, então ele pediu-me para me acompanhar. Então essa era a imagem da tarde, eu contornando a praça e orando, e alguém do meu lado caminhando comigo sem dizer uma palavra. Por volta das 3 horas, mais ou menos, um outro aluno se aproximou e me disse: professor, que era como eles me chamavam, estão lhe chamando no hospital. Naquele instante eu sabia que Deus havia respondido a minha oração. Fui ao hospital, entrei e me disseram para aguardar na porta da UTI. Por uma dessas coincidências que não são coincidências, todo casal tem aquelas músicas que guardam entre si do seu início de relacionamento, pois era exatamente a música que tocava no rádio, ou pelo menos no som do hospital, nos corredores. Então eu aguardei a médica vir e me dar a notícia que naquele momento Deus havia levado a minha esposa e me deixado 2 filhas gêmeas. Naquela tarde eu sabia que resposta eu queria de Deus. O que eu não sabia é que resposta Deus queria de mim. É sobre isso que eu creio e gostaria que os irmãos olhassem o texto que acabamos de ler. Essa oração de Abacuque. Os irmãos podem perceber, como já temos falado, que o livro de Abacuque é quase que um diálogo, em que Abacuque fala e Deus responde constantemente. Do verso 1 ao verso 4, nós temos um questionamento de Abacuque. Abacuque pergunta a Deus: até quando? E esse questionamento é respondido a partir do verso 5 e segue, como os irmãos já conhecem, já falamos sobre isso, e segue até o verso 11. E a resposta de Deus a Abacuque é simples: ele enviaria os caldeus, os babilônicos, para realmente fazer justiça contra o povo dele, que estava realmente afastado de Deus e vivendo em pecado. O que trouxe uma outra postura, digamos, um outro questionamento de Abacuque. Mas não faz sentido o Senhor, que é um Deus justo, que é um Deus santo, que é um Deus puro, usar na verdade um povo muito mais injusto e muito mais impuro que o povo de Israel para trazer juízo e justiça. Não faz sentido. E por isso ele questiona, e mais do que isso, ele diz que ficaria na torre de vigia, aguardando até o momento em que Deus respondesse a sua queixa. E então, diz ele, Deus responde. E a resposta de Deus prossegue a partir do verso 2 do capítulo 2, essa segunda resposta, até o capítulo 2, no verso 20. Deus fazendo uma segunda resposta a esse questionamento do seu servo. E Deus conclui a sua resposta com o que nós vemos no verso 20. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Como já vimos, não é um texto que está falando sobre liturgia e certo tipo de conduta nossa dentro dos templos em que adoramos a Deus. É um texto que está dizendo, em que Deus está dizendo para Abacuque: eu sou o Senhor, tudo me pertence, absolutamente nada foge ao meu domínio e ao meu controle, e Ele faz o que quer com o que é dele. Eu estou no meu santo templo, diz Deus, cale-se diante dele toda a terra, porque Ele é
o único Senhor. Diante dessa resposta de Deus, é exatamente o que vemos aqui, a resposta de Abacuque. Mais do que isso, agora, na minha opinião, Abacuque responde aquilo que Deus gostaria que Abacuque responderia. A resposta de Deus a Abacuque foi dada. Agora Abacuque responde ao Senhor, e responde exatamente com esta oração e com este salmo, porque esse texto são ambos, é uma oração em forma de canto, como diz o verso 1. Que isto é um salmo, não tem muitas dúvidas. A nossa tradução não traz, mas no verso 3, no verso 9, no verso 13, vai aparecer originalmente a expressão selá, que no hebraico, na verdade, é uma notação, quase que uma notação musical, é uma indicação de uma pausa, que na verdade é feita musicalmente, ou seja, é a ideia clara de que isso é um salmo, uma composição. O último verso do texto de Abacuque, que lemos, o verso 19, termina exatamente como um salmo. Ele diz: ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Portanto, isso é um cântico. Diante da resposta de Deus para Abacuque, Abacuque não apenas ora, mas ele canta, e mais do que canta, ele louva ao Senhor. E é isso que de certa forma nos surpreende, e é essa talvez a grande beleza do livro de Abacuque. Um homem que sai do questionamento para a queixa, para o louvor. A maneira como Deus conduz o seu diálogo com o seu servo, até que ele responda com louvor e adoração aquilo que Deus de fato iria operar. E é exatamente o que possuímos aqui em mãos. O texto do salmo, claro, é um salmo longo. Alguns autores dividem em duas partes. A primeira em que Deus está numa jornada como um grande conquistador e vitorioso. A segunda naquela em que Deus está, na verdade, vencendo os seus inimigos numa batalha, que é a segunda parte, que começa a partir do verso 8. Eu particularmente olho para o texto sobre um outro ângulo, se você puder me acompanhar. Aqui, na minha opinião, há um encadeamento mais uma vez. E do verso 1 até o verso 2, percebam que Deus é descrito na segunda pessoa, ou seja, tua ou tu. Tem ouvido, ó Senhor, então, a Deus, e sinto-me alarmado, aviva a tua obra. Então, num bom português, Abacuque está se dirigindo ao próprio Deus, na segunda pessoa do singular. Mas a partir do verso 3 até o verso 7, ele já se refere a Deus na terceira pessoa do singular. Ele não está falando a Deus, mas ele está falando de Deus. Não sei se os irmãos percebem a mudança aqui, exatamente nessa mudança que ele faz dos seus pronomes, e ele diz: Deus vem de Temã, Monte Parã vem o Santo. Então Deus passa a ser referido como uma terceira pessoa que vem. Mas logo depois, no verso de número 8 ao verso de número 15, ele já se refere novamente a Deus na segunda pessoa, e ele diz a Deus, ou pede a Deus, que atue, ou seja, acaso é contra rios, Senhor, e aí está o vocativo, que estás tu irado. Então, se aquele nosso português da oitava série não nos deixa na mão, ele está se referindo ao quê? A Deus na segunda pessoa, e mais uma vez, tu. E finalmente, quando nós entramos no verso 16, ele já se refere muito mais a ele mesmo. Ouvi-o, em meu íntimo eu ouvi. E então é ele que diz: a sua voz, a voz de Deus, tremeram os meus lábios. E aí ele está falando na primeira pessoa, sobre mim ou sobre eu. Não sei se os irmãos perceberam, mas o salmo está constituído assim: tu, ele, tu, eu. Se pudéssemos dividir, digamos aqui, sobre essa perspectiva. E é exatamente essa oração que ele faz, ou essa primeira menção acerca de Deus, que eu gostaria que os irmãos pudessem me acompanhar. É uma oração, é um salmo, mas em todo esse salmo ele tem apenas duas petições. E essas duas petições estão contidas exatamente aqui nesse segundo verso, que é a nossa atenção esta noite. Então, por favor, se puder, me acompanhe. Diz ele: tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aqui o salmista, ou o Abacuque, na verdade, se refere exatamente à condição que ele está. É quase que uma confissão que revela mais do que o seu sentimento, mas revela qual é o seu estado. Ou seja, eu ouvi as tuas declarações. Algumas versões dizem: eu ouvi a tua fama. Eu sei quem tu és e entendo agora o que o Senhor há de fazer, e por isso eu estou alarmado.
É essa a referência que ele faz. Algumas versões, como eu disse, tratam de forma diferente. Ouvi a tua fama, diz a Nova Versão Internacional, e tremo diante de tuas obras, ou dos teus atos. Uma outra, claro, a NVI em inglês diz que eu estou perplexo diante daquilo que o Senhor há de fazer. Eu estou, na verdade, temeroso, e é esse termo alarmado que precisa ser muito bem entendido por nós. Eu estou pasmo, essa é a ideia. Diante das tuas declarações, diante daquilo que o Senhor revelou sobre a tua pessoa, eu estou perplexo, pasmo, atemorizado. Mas um temor que na verdade é um sentimento importante que precisamos entender. O próprio Abacuque estava questionando a Deus, até quando? Depois queixa-se de Deus, e finalmente agora ele diz: eu estou perplexo diante daquilo que o Senhor me revelou, diante daquilo que o Senhor de fato apresentou. Estou pasmo e estou perplexo. Ele, na verdade, ao compreender o que Deus haveria de realizar, Abacuque então entende perfeitamente e descreve a sua conduta como de alguém que está com muito alarme ou temor de Deus. Percebam bem, temor aqui é difícil de descrever, ou seja, qual é o sentimento, esse alarme ou essa perplexidade que ele descreve aqui. É uma espécie de medo misturado a uma admiração. Não sei se a gente consegue descrever isso, porque nós somos muito limitados, né? Principalmente em nosso entendimento, pelo menos eu sou. Mas veja bem, a pessoa tem medo e admira o que teme. Isso é descrito em outras passagens, digamos assim. Por exemplo, se os irmãos se lembrarem que os discípulos estavam dentro do barco e que Jesus naquela ocasião acalmou a tempestade, que eles estavam aterrorizados dentro do barco, mas quando Jesus acalmou a tempestade, eles ficaram com medo muito maior que tinham antes, mas ao mesmo tempo esse medo traz uma admiração. Quem é este? Se você ler principalmente o Evangelho de Marcos, vai perceber quantas vezes ele usa essa expressão de pessoas atemorizadas e ao mesmo tempo completamente conquistadas, admirando aquela pessoa que é, claro, a pessoa de Jesus. A mulher hemorrágica, por exemplo, ela toca a orla de Jesus, no seu manto. Jesus pede para que ela se apresente, ela se apresenta e diz o texto que ela se apresentou atemorizada, mas também admirada. É um sentimento que para nós não é muito comum, mas é exatamente o que Deus deve provocar em todos nós: medo e admiração. Se você puder, texto de Atos, capítulo número 5, verso 13, mostra pelo menos parte desse sentimento, ou desse estado que as pessoas devem ficar diante da obra de Deus. Atos 5, Deus acabara de trazer juízos sobre Ananias e Safira no seio da igreja, e isso se tornou conhecido de toda a cidade de Jerusalém. Mas no capítulo 5, exatamente no verso 13, Lucas descreve o seguinte como reação de toda a população. Capítulo 5 de Atos. Daqui a pouco já estava pregando outro sermão. 5, verso 13, diz assim: mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Não tinham coragem, ou seja, tinham temor, mas ao mesmo tempo tinham admiração. Porque assim a obra de Deus, e essa é a reação que de fato Abacuque deveria ter e que de fato Deus deveria provocar. Tenho ouvido, Senhor, tenho conhecido a tua palavra, tenho conhecido exatamente o que o Senhor tem revelado e estou definitivamente alarmado. Ou seja, eu estou com temor do Senhor, mas eu admiro muito mais quem tu és. Honestamente, meus irmãos, essa deveria ser o nosso sentimento em cada culto que nós prestamos ao Senhor. O culto não existe para nos trazer simplesmente um bem-estar.
O culto não é uma prática rotineira religiosa que simplesmente adequa ou atende uma necessidade religiosa que tenhamos. A cada domingo nós estamos diante da palavra de Deus e diante daquilo que o Senhor declara. Qual deveria ser a nossa reação? Temor e admiração. Hoje nós deveríamos sair daqui com muito mais temor que temos de Deus, e o amando muito mais, e o admirando muito mais por quem Ele de fato é. Foi exatamente o que aconteceu no coração de Abacuque. Eu não tenho muito como descrever isso, mas uma experiência pessoal. Não sou muito de turismo de aventura, então já dá para perceber que coragem não é a minha maior virtude, né? Ou coragem ou inconsequência, seja como for, depende dos olhos que veem, né? Mas de qualquer forma, sou bem contido. Mais uma vez eu tive que viajar para pregar numa cidade chamada Tucuruí, ao lado de um lago que foi gerado por uma represa ali no rio Tucuruí, no Pará, que virou quase que um mar. A viagem, pensei eu, vai ser tranquila. Saí de avião aqui, lembro bem, um voo da Gol, com uma escala em São Luís do Maranhão, depois pousando em Belém do Pará, e lá eu pegaria uma outra aeronave. Disse-me o pastor que me convidou, uma aeronave menor. Logo pensei eu que seria, quem sabe, um desses jatos menores, né? Um avião, pois é, era aquele bimotor, que já na decolagem deu problema não tem trem de pouso, porque ele não recolhe as suas rodas, mas deu problema na roda, e teve que voltar para fazer ali uma manutenção antes de decolarmos. Então viajei em paz, tranquilo, voo baixo, aeronave pequena, muito vento e portanto muita turbulência, né? A aeronave pequena balança muito. Quem já viajou dessas aeronaves sabe como é realmente uma aventura. Eu viajei olhando para baixo e procurando um lugar, se fosse preciso, para esse avião pousar. Isso, era um mar verde, não via nenhuma clareira. Quando nós fomos pousar, que ele entrou, a cabeceira da pista ficava exatamente na entrada do lago da represa de Tucuruí. E o avião então desceu. Como ele era enorme, comportava 6 pessoas, contando piloto e copiloto. Claro, nós assistimos tudo, toda a manobra. Quando eu olhei à frente, a pista na minha frente, ela fazia assim, porque havia um vento lateral no avião. Nós arremetemos 3 vezes para pousar na 4ª, e eu prometendo a mim mesmo que voltaria de ônibus, de carro, de barco, mas que eu não voltaria de avião. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que enquanto estava lá em cima, eu fui tomado de grande medo, mas ao mesmo tempo de grande admiração. Poucas memórias me são tão belas quanto aquela, de ver aquela natureza que Deus criou em sua imensidão, um mar verde que você não vê fim, e perceber quanto tudo isso é obra de um Deus sábio, grandioso, ao mesmo tempo que vinha um desejo de louvar a Deus pelo que via, vinha um pedido a Deus: por favor, pouse logo esse avião. Medo e admiração é o que Deus deve provocar em nós, cada vez que nós deparamos com a sua palavra, com a revelação de quem Ele é. Por isso Abacuque inicia o salmo dizendo: tenho ouvido as tuas declarações, Senhor, e me sinto perplexo, alarmado, pasmo. Como pode existir um ser assim? Quase que dizendo: quem é este? Como os discípulos disseram naquela ocasião. E é por isso que ele logo depois introduz a sua petição. São 2 petições, o verso 2 nos mostra isso. E ele diz, lógico, na sua petição logo de início, que o Senhor deveria, ou pede ao Senhor que avive a sua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Eu sei que os irmãos já devem ter ouvido muitos sermões em Abacuque, espero eu que todos eles tenham sido fiéis ao texto,
Mas em geral eu ouvi algumas vezes mensagens nesse texto e usado para falar sobre avivamento. Mas vejam bem, não é bem sobre avivamento que o texto está falando, por causa da expressão em português, aviva. Já ouvi falar inclusive sobre evangelismo, missões, que o Senhor avive a sua obra, faça-a conhecida, mas não entendo que seja exatamente esse, digamos, o foco de Abacuque, se é que queremos entender perfeitamente o que ele quer nos dizer aqui. Eu vou pedir ao Wesley que projete aqui exatamente esse paralelismo que vemos em Abacuque 3. Se o irmão perceber, nós temos aqui o que normalmente é chamado de um quiasmo na poesia hebraica, que é muito comum nos salmos, que é uma espécie de paralelismo. Então, irmão, perceba que a primeira frase, aviva a tua obra, Senhor, ela é correspondente à última frase, faze-a conhecida. E as frases do meio, obviamente, são iguais no decorrer dos anos e no decurso, claro, dos anos. Mas a ideia é que todas essas petições, aviva e faze-a conhecida, na verdade é uma única petição. Obrigado, Wesley. E essa petição que ele menciona é basicamente dizendo o seguinte: cumpra, Senhor, a tua obra, faça aquilo que o Senhor de fato tem revelado, cumpra aquilo que o Senhor tem como propósito cumprir. Abacuque acabou de ouvir do Senhor a revelação da sua vontade, o que Deus faria através dos caldeus, e é exatamente a essa obra que ele se refere. Por exemplo, se você voltar ao capítulo 1, verso 5, ali nós temos Deus respondendo a Abacuque dizendo: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que se alguém te contar, você não vai acreditar. Essa é a obra que ele está realizando. Portanto, quando ele diz aviva a tua obra, ele não está falando de fazer com que o povo de Israel volte a ser um povo espiritual que havia deixado de ser, embora isso estivesse dentro do contexto. Ele não estava falando para que a nação voltasse a adorar a Deus e eliminasse sua idolatria, o que também poderia estar no contexto. O que ele está dizendo é o seguinte: o Senhor, aquilo que o Senhor disse que faria, enviar os caldeus para destruir o seu povo, para levar o seu povo em cativeiro, e depois destruir os próprios caldeus, que o Senhor então cumpra a tua vontade. Quando Deus revelou a vontade a Abacuque, que ele desejava, a resposta de Abacuque foi exatamente: então, Senhor, cumpra aquilo que é tua vontade, cumpra agora, faça e cumpra o que o Senhor deseja. Embora fosse cativeiro, embora fosse destruição, morte, aquilo que Deus havia revelado, ele diz: Senhor, cumpra a tua vontade. E mais do que isso, ele não somente pede, mas se estamos falando do Salmo, ele louva a Deus pelo que Deus fará. Daqui a alguns domingos nós vamos chegar lá, mas na segunda parte, digamos, em que ele fala a Deus sobre a ira de Deus, verso 8 ao verso 15, se o irmão ler com cuidado, perceberá que Abacuque está adorando a ira de Deus, está louvando a indignação e o furor de Deus. Por incrível que pareça, nós louvamos a graça de Deus, louvamos a sua redenção, louvamos a misericórdia de Deus, mas qual de nós em nossas respostas está disposto a louvar a Deus pela sua ira, pelo seu furor, pelo seu propósito de trazer exatamente esse juízo sobre o seu povo? E é exatamente isto que ele está pedindo. Mas afinal de contas, pedindo e orando por quê? Porque na verdade ele sabe que Deus é justo, e ele sabe que Deus é soberano. Isaías está confiado em uma única palavra: o justo viverá pela fé. Capítulo 2, verso 4. E é nessa confiança que ele é capaz de louvar a Deus por sua ira, louvar a Deus pelo seu propósito, que ele agora sabe trará juízo sobre todos. Não é muito comum, mas às vezes acontece. Não vou mencionar o nome, mas eu tive uma ocasião, uma oportunidade de visitar a empresa de uma senhora muito cristã, presbiteriana, uma
mulher realmente com a vida indubitavelmente dedicada ao Senhor, mas que eram donos de uma empresa que era uma cadeia, digamos assim, de empresas nacional. Tinha empresas aqui em São Paulo, em vários estados. Eles possuíam realmente um grande poder aquisitivo. E essa senhora que eu conheci me chamou junto comigo, meu pastor auxiliar, para que fôssemos com ela na empresa num sábado à tarde. E então ela foi nos mostrando exatamente aqueles prédios, e numa reunião ela disse: tudo isso que vocês estão vendo está falido. Deus tomou. Nós não temos nada, e o que temos, devemos. E eu louvo a Deus por isso. Dou graças a Deus, porque a minha família precisava perder tudo. É difícil encontrarmos pessoas que orem assim, o que Abacuque está fazendo. Foi o que Jó fez, os irmãos se lembram. Chega a notícia de Jó da perda dos seus bens, do seu patrimônio, dos seus filhos, e ele responde dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. E conclui: bendito seja o nome do Senhor. E ao final, depois de ele fazer uma longa, digamos, queixa como Abacuque, e questionar a Deus por que todo aquele mal lhe sobreveio, quando Deus lhe trouxe revelação, na verdade não dos seus propósitos necessariamente, nem das causas por que Deus fez, mas de fato de quem Deus é, a resposta dele é uma só: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino no pó, e os meus lábios te louvam. Exatamente a mesma reação que encontramos aqui, ou seja, alguém que após receber a revelação de Deus, ora e intercede e pede a Deus: cumpra, Senhor, a tua obra. Traga os caldeus, traga os babilônicos. Haverá morte, haverá crueldade, haverá injustiça, haverá dor, haverá sofrimento, haverá cativeiro, mas Senhor, aviva a tua obra, faze aquilo que é teu propósito. É exatamente essa a petição que ele faz. E para completar, acrescenta a sua segunda petição, verso 2 diz: e na tua ira, lembre-se da misericórdia. Somente isso. A mesma oração feita pelo nosso conhecido publicano nos evangelhos, que subiu ao templo e batia no seu peito e dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. A mesma resposta de Paulo à sua oração, a resposta que Deus deu à sua oração, quando Deus disse: a minha graça te basta. E ele concluiu perfeitamente que a vontade de Deus deveria ser feita e executada, e que ele não teria o seu espinho na carne retirado, porque essa era a vontade de Deus. Senhor, tão somente cumpra a tua obra, mas na tua ira, que é justa, que é merecida, lembra da misericórdia e salva o seu povo. O pedido dele é exatamente esse, para que Deus, na verdade, em sua graça, realize a sua obra e atenda com misericórdia. Eu espero, meus irmãos, que na realidade eu e você saiamos esta noite daqui alarmados, porque Deus revelou-se e revelou quem Ele é. Esse é o Deus que nós servimos, e esse é o Deus que nós oramos. Foi a esse Deus que esta noite eu e você apresentamos os nossos pedidos, e devemos sair temerosos, sabendo que Ele é aquele que diante dele toda a terra se cala, porque Ele é soberano sobre tudo.
ciente que Ele realmente é Senhor de todas as coisas e atuará conforme a vontade dEle. Alarmado porque esse é o Deus que servimos, um Deus que não se deixa manipular, e que, portanto, nossos atos jamais farão com que Deus, de fato, altere os seus propósitos. Nossos atos não podem alterar os planos que Deus estabeleceu. Que por isso devemos sair daqui alarmados, porque Deus, de fato, é aquele que se revelou e se revela a nós, e Ele se mostra assim. Conscientes, meus irmãos, de que a ira que Deus derrama sobre o seu povo, inclusive nós, é uma ira justa. Eu e você merecemos muito mais do que isso. E que, portanto, a nossa oração é para que Deus realize a sua obra, que não sabemos qual é. É preciso ter muita consciência e muita, acima de tudo, confiança em Deus para orar dessa forma. Em outras palavras, nós pedimos hoje pela nossa irmã Igmar, e a nossa oração tem que ser: aviva a tua obra, Senhor. Oramos pela nossa irmã Marlene, pelo pastor Rui, e a nossa oração tem que ser: faze-a conhecida, cumpra os teus propósitos que nós desconhecemos. Os irmãos sabem disso. Ainda atravesso longos anos de expectativa de que não tenha reincidência do mal que me acometeu há 2 anos atrás. E qual tem que ser a oração, senão: aviva a tua obra, cumpre os teus propósitos, executa o teu plano, e louvado seja o teu nome, porque o teu propósito está sendo cumprido. Apenas, Senhor, é essa a nossa oração na tua ira. Lembra da misericórdia e olhe para nós com misericórdia, é o nosso pedido. Segunda-feira, após aquele falecimento da minha esposa, estávamos nós lá, na igreja congregacional, de onde ela fora membro antes de se casar comigo e se tornar presbiteriana. O ofício fúnebre foi lá. Muita dor, muita lágrima. Pai, mãe, irmãos, familiares, se despedindo de uma moça de 20 anos, que acabara de deixar 2 filhas, depois de 1 ano e 8 meses de casamento. Era essa a situação. Uma jovem de 20 anos que naquele dia foi sepultada. E naquele dia, todos que estavam ali louvaram o Senhor e glorificaram a Deus pelos seus propósitos, desconhecidos e misteriosos, mas que nos deixa alarmados. Deus que de fato ouve a nossa oração e nos responde. Eu e você sabemos que resposta esperamos de Deus esta noite. Eu espero que também hoje à noite saibamos que resposta Deus espera de nós. E louvemos a Deus por tudo aquilo que Ele é e faz. Ainda que isso, de alguma maneira, traga dor, sofrimento e lágrima. Mas se vem das mãos do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos dê fé para orar assim. E como Abacuque, eu gostaria de convidá-lo para que cantemos assim também. Façamos este hino que iremos cantar a nossa oração. Um hino conhecido, hino de número 108 em nossos hinários, mas que convém muito a esse contexto que acabamos de ouvir. Eu quero pedir àqueles que puderem que, por favor, se coloquem de pé e juntos louvemos e adoremos ao Senhor com esse cântico e falemos com a sinceridade do nosso coração ao Senhor que nós de fato somos felizes com Ele, independente das circunstâncias
das nossas vidas. Vamos nos colocar de pé e vamos louvar o Senhor.